Você vive uma experiência. Apresentamos... Boa tarde, campus. Tudo bem com todo mundo? Tudo jóia? Uma plateia singela, mas maravilhosa. Obrigado por estarem aqui. Adorei a palestra do Vinícius também. Depois eu chamar ele para São Paulo. Curti. Vou fazer uma coisa tradicional, porque você subiu no palco e dá vontade de fazer isso. Não tem como resistir. Uou! É isso, galera. É isso aí. Então tá bom. Pessoal, vou falar um pouquinho. Eu não vim para falar sobre mim, vim para falar sobre iniciativas que nós fazemos no Senac São Paulo. Meu nome é Paulo Crastin, eu sou do Senac São Paulo. Tá? Nós temos uma atuação muito abrangente em novas tecnologias. Eu sou responsável por cultura maker e também trazer novas inovações, tecnologias, enfim, para o Grupo Senac. Mas também atuo fora dele com muitas iniciativas sociais, porque eu acredito que a tecnologia tem que ser muito acessível. Né? O nosso grande foco, o meu principal, no caso, e acho que de muitas pessoas, é justamente a cultura maker. É espalhar Arduino, eletrônica, enfim, todo o hardware tátil. Por quê? Está muito simples você atuar com eletrônica hoje em dia. Eu compro um Raspberry Pi, compro um Arduino, abro um chat GPT pago, porque a versão gratuita dá muita falha de código, isso é fato. Eu já fiz muitos testes. E com isso eu crio qualquer código. Ok, beleza, criei um código, legal. Mas o que eu aprendi com isso? O que eu sei customizar disso? Se minha lava-louças quebrar, eu consigo pegar um Arduino simplesmente e automatizar ela? Só pedindo código? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se eu entender o funcionamento de cada porta, entender o funcionamento de cada linha de código, entender sobre sensoriamento, aí eu vou criar um hardware bem funcional. Só que eu fico conversando com a IA sobre isso. Então, o que isso vai acontecer? Eu vou estar passando para ela o meu conhecimento também, porque eu sou docente, eu sou apaixonado por educação, eu tenho todas as minhas terças-feiras são sagradas para dar aula, e eu gosto de aprender com meus alunos. Eu passo um pouquinho de conhecimento que eu tenho. Eu estou com 45 anos, entrei na eletrônica desde os meus 6, 7 anos. Você comprava uma revistinha, vinha uma plaquinha de circuito, aí você ia na Santa Efigênia, lá em São Paulo, desesperado, caçar componente e montar o primeiro circuito. Foi o Newton Sebraga que trouxe essa ação para o Brasil, o Beda Marx, o Beda já foi, o Newton ainda está aí. E eu curto muito eletrônica. E eu sempre converso com os alunos, passo conhecimento, recebo conhecimento, ok. Quando eu faço isso com a IA, também acontece. E é importante, se você quer se dedicar a usar a IA, se você quer que ela faça parte da sua vida, conversar com ela. É que nem o palestrante anterior, Vinícius, estava falando, e é uma grande realidade. Se eu pedir, ChatGPT, me cria um código para piscar um semáforo LED, ele vai me mandar. Aí eu carrego o código, peço o esquema de ligação para ele. Ele me dá o esquema de ligação, liguei, ok, está funcionando. Ah, peraí, o LED amarelo não acendeu. Aí eu vou lá, chat, o amarelo não acendeu. Ele vai falar, opa, peraí, vamos revisar o código, vamos ver o que aconteceu. Aí beleza, aí ele manda outro código. Não funcionou de novo. Se eu não sei nada, eu vou ficar nesse impasse. Eu passo problema, recebo problema, passo problema, recebo problema. Agora, se eu estudar o básico de eletrônica, der uma consultada, como funciona o princípio do Arduino, como funciona o princípio do LED, polaridade, eu vou saber corrigir o problema. E aí eu posso, inclusive, informar o chat, a IA que eu estiver utilizando, olha, a falha do seu código era que você me indicou no esquemático o LED invertido, por exemplo, e só o amarelo. E você ensinou a IA, aprendeu um pouco de conhecimento, ok. Fora isso, você pode pedir o código completo. Então você pede, me comenta cada linha, ele vai te comentar a funcionalidade e você faz essa troca de ideias. Por que eu estou falando disso? Por que eu estou falando tanto dessa questão da IA, da robótica e tal? Eu sou um cara do maker, da eletrônica old school, da montagem de circuitos, tal. Eu não vi a IA como inimiga, eu vi ela como uma potencial ferramenta, que nem muitos dos colegas que estão palestrando e vão palestrar até o final vão falar sobre isso. Por quê? A molecada nova não vai lembrar, mas a gente tinha o Microsoft Office. Quando saiu esse pacote, foi maravilhoso, de Word, Excel, Access, PowerPoint. E ele vinha um clipezinho, ali já era uma IAzinha. Ele te dava dicas de como usar o Office. Era o princípio. Se a gente for pegar uma coisa mais atrás, a gente pode pegar um jogo que, se não me engano, é de 1930, chamado Akinator. Ele é de cartas, mas você pode pedir para a sua Alexa ativar.
Se você tiver uma Alexa ou um Google mesmo, vamos jogar Akinator, ele vai começar. Ele vai pedir para você imaginar um personagem, pode ser de filme, pode ser o Chapolin Colorado, pode ser quem for. Você vai imaginar, você não vai falar. E ela vai te perguntar, que roupa ele usa? Ele tem uma capa? Não. Ele tem cabelo comprido? Não. Conforme suas respostas, ela vai te dar o personagem. E é surpreendente. Até hoje não errou uma. E o de papel também não errava. Então a IA sempre teve presente. Só que ao invés de ver ela como inimiga, eu vi ela como amiga. Eu falei, poxa, é uma baita ferramenta. Isso pode me ajudar. Só que eu posso confiar 100%? Não. Ela também está aprendendo. Conforme o colega anterior falou, é verdade. Ela foi programada para ser um ser humano. Pode ser que ela chegue no nível de perfeição? Pode, se as pessoas conversarem com ela de forma adequada. Porque se eu dou uma resposta errada, ela vai achar que aquilo é a verdade, até cair na base dela, uma resposta correta, tal. Pode ser que com os novos processadores, agora a computação quântica magnética, que reduz a infraestrutura, tal, vai ajudar muito e ela vai ficar muito inteligente. Pode. Mas é importante que o ser humano saiba como atuar, que o ser humano saiba a função de cada coisa e utilize a IA como um assistente. Nós fizemos algumas atividades no Senac, por exemplo, para games. Tem uma IA maravilhosa, Heroblox, você cria roupas, você cria personagens, você cria DLCs de jogos, como Fortnite. Eu fiz uma oficina com alguns alunos, 16 horas, tem um que já faz 2 anos que está trabalhando com isso, só vendendo personagem, com implementação automática. Então é muito importante você integrar a IA no seu dia a dia com tudo que você faz. Eu prezo pelo uso da atividade maker. Nós temos um efeito colateral muito grave que pode acontecer, que já me aconteceu recentemente, eu confesso. De tanto usar computador e celular, eu esqueci como escrever. Minha caligrafia, na hora que eu escrever à mão, falhava um acento. Eu ficava nervoso comigo mesmo porque eu não estava conseguindo escrever uma carta. Aí eu peguei o hábito de praticar, de cada uma semana, cada 15 dias eu escrevo uma carta, mesmo que eu vá descartar, que eu não vá utilizar, embora eu estou guardando numa pasta por enquanto. Eu escrevo uma carta sobre temáticas do dia, de trabalho, planejamento de aula, eu escrevo à mão. Por quê? Porque eu estava perdendo a coordenação motora. Vou além. Nós fizemos uma atividade recente filantrópica chamada Centro Encantado. É uma iniciativa que tem em São Paulo, a gente atuou nos CELS, que são escolas públicas. Em 10 dias nós atendemos 8.000 crianças e nós levamos um circuito de papel que nós desenvolvemos, que você corta uma nave espacial, você cola uma fita de cobre, uma bateria de relógio e um LED, e quando você fecha a nave espacial, acende o LED. Parece simples, né? É simples, é uma atividade para ser muito barata, para qualquer um replicar usando papel alumínio, papel sulfite, criar novos personagens e tal. Vamos jogar por alto, cada turma tinha 90 crianças. De cada turma, das 90, 60 não conseguiam usar a tesoura de forma adequada. Não tinha coordenação básica. E a gente pegou turminhas até o ensino médio. Então, são coisas que, por causa do digital extremo, nós estamos perdendo o contato. E é por isso que eu prezo muito a questão do hands-on, da cultura maker, de você estar ativo com coisas manuais. Uma que desponta a criatividade. Nós deixamos morrer com o tempo. Eu faço algumas ações de renovar a criatividade do quê? Em empresas. Porque, às vezes, a pessoa se senta na sua mesa e esquece o talento que ela tinha na primeira série. Eu sempre começo assim, quando foi a última vez que você pegou um papel, uma caneta, um lápis de cor, alguma coisa, e fez um desenho? Eu sou péssimo, eu faço aqueles bonequinhos que é uma bolinha, os palitinhos, e para mim já tem uma pessoinha ali. Eu não sei. Eu tenho amigos que fazem rosto com perfeição, acho maravilhoso e tal. Mas é um exercício simples de reativação da criatividade. Eu recomendo até que vocês façam, todo mundo que estiver vendo, pega um papel e faz um desenho. Lembra da primeira série. Você vai ver o tanto que aquilo vai acionar de gatilho na sua cabeça, de pensamento. Tentar criar um cenário. Fala, pô, estou aqui na minha sala, estou em qualquer lugar, eu quero imaginar como seria se eu estivesse sentado no meio da grama, num lugar que eu nunca fui, ou então imaginar algum cenário que você vê em algum lugar e se desenhar ali. Você vai ver o tanto de gatilho que isso dispara. Mas qual que é o diferencial nesse que a IA não tem? Atividade manual. Por mais que ela tenha atividade manual no futuro, que nem o robozinho que está andando pela feira, ela não vai ter o talento humano. Ela pensa muito mais rápido que a gente, ela cria código em segundos, mas ela não tem o talento que a gente tem de adaptação, de criatividade cerebral, de pensar em como mudar, de sensibilidade. Quantas músicas transmitem sentimentos para a gente? A gente não conhece a letra, mas a gente ouve a música, a gente fica triste, animado, impulsionado ou não. Por quê? Pela sensibilidade que a pessoa passou na música, a gente sentiu. A IA está replicando música. Ok, sim, tem uma que eu ensinei alunos a usar que você cria álbum. Tem um que criou um álbum experimental, todo o rendimento do Spotify ele doa, mas já é um álbum que já está no top 100 Brasil.
E não tem nenhum artista, foi tudo criado por ele. Então, o que acontece? É isso, é você reforçar que o ser humano é importante, reforçar que você tem um poder nas suas mãos, literalmente, de criar atividades táteis, que a IA ainda não tem. Ela vai ter sensores táteis, ela não vai ter habilidade cerebral humana, sentimento, alma, digamos assim, para poder fazer isso. Então, essa é a importância. Mas, a IA ajuda muito no trabalho? Ajuda. Eu peguei códigos, eu achei códigos na internet de jogos perdidos de Atari, que nunca foram concluídos. Códigos, por exemplo, eu achei uma EPROM da Petrobras, antiga pra caramba, que tinha um erro no assembler, mandei para a IA, ela corrigiu e funcionou. Você joga num Tinkercad, ele simula para você ali e funciona. Então ela é ótima como ferramenta, como uma consultora, como uma ajuda. A gente tem um exemplo que a gente estava conversando, essa questão dos avatares. É um IA que cria, então você dá a customização do personagem, tal, só que a mobilidade você tem que implementar em mão. Então tinha alguns avatares que ficavam com aquele movimento estranho, ao invés de andar, dava um pulso, alguma coisa. Entre o talento humano, para a IA estava perfeito, né? Aqui, por exemplo, eu usei uma IA. Tem uma IA chamada Gama. Ela é maravilhosa para quem quer fazer uma apresentação. Ela substitui o Canva, substitui o PowerPoint. Você dá uma ideia para ela, ela complementa. É uma IA barata, de R$30 e que faz tudo. E eu pedi para ela, me dá uma inteligência artificial com propósito. A visão dela toma com base o que eu já faço. Porque eu uso a OpenAI, a gente trabalha com desenvolvimento desde 2004. Eu conheci a API deles. É muito antiga. Só que deu esse boom de mercado de 22 para 23. Né? Então, como eu já converso faz tempo, ela deu isso aqui. E está certa. Projetos que democratizam acesso, IA como ferramenta de aprendizagem, soluções acessíveis para problemas reais. Ok, é uma ferramenta bacana, Mas se eu ficar acreditando somente nisso, se eu não fizer algo prático, se eu não fizer algo maker, se eu não fizer algo real, eu não estou absorvendo nada. E eu entro na demanda de sobrecarga. Aqui foi um caso bacana. Nós fizemos um hackathon simples, manual, totalmente manual. Olha, é isso, vocês precisam de uma solução para o Grupo Otis. A galera levou, 3 dias para desenvolver uma solução prática. Aqui nós colocamos um timer. Aqui, quando faltava 34 minutos, a aula tinha começado, tinha 2 horas. Quando faltava 34 minutos, os alunos já tinham todos concluído a solução. Usando a IA como assistente e tomando cuidado de conferir as fontes. Então, tudo que a IA falava... tinham professores que desceram no Espaço Maker, né, do Senac Lapatito, que eu faço a gestão, desceram docentes lá de diversas áreas e começaram a conversar. Olha, a IA me falou que a tensão num cabo de emergência, se eu tiver num balancim, tem que ter no mínimo 20 quilos. E os professores, sim, isso bate com a norma, eu prezo sobre isso, porque é questão de ferramenta, bolsas e tal. Então, foi certo, foi uma funcionalidade prática da IA que ajudou as pessoas. Então, eu vejo isso como uma necessidade humana, se você quiser fazer o diferencial e se você quiser ter presença no nosso novo mundo. Eu peguei muitas transformações. Até meus 12 anos de idade não existia nem telefone celular. Existia o pager. Existia o bip que tocava, você tinha que ligar para um lugar para pegar mensagem. Depois veio o pager com mensagem, depois começou o celular. E aí vieram N celulares. Na época o celular durava 15 dias uma bateria. Agora você tem um smartphone que o meu mesmo comprei, tem 2 semanas, não dura 8 horas. Mas eu sempre mantive o contato, vi as transformações e achei legal. E vocês estão vivendo uma época maravilhosa. Vocês estão vendo a transformação de IA todo dia. Isso você pode constar. A cada 32 minutos nasce uma IA de grande capacidade. E as mínimas nascem por minuto. Mas IA de grande capacidade, a cada 32 minutos nasce uma. E tem para todas as áreas. E é o que o nosso palestrante anterior estava falando. Você pode ganhar dinheiro criando IAs específicas e necessidades específicas. Só que eu vou contar uma coisinha para vocês. Eu não sei se todo mundo... Vocês conhecem Raspberry Pi? Conhecem? A Raspberry Pi tem um acessório bem bacana, custa $98, chamado AI-Kit. O AI-Kit é uma shield que você põe no seu Raspberry Pi e você pode criar a sua própria IA. Se for só de texto, você cria uma IA totalmente funcional. Aí você pode usar uma base online e criar ela já com o que está no mercado e não saber o que vem de informação, ou você pode começar a abastecer ela com conhecimento básico e ir falando com ela o que você quer ensinar. Você pode, por exemplo, poxa, eu vou te passar a Enciclopédia Nacional para você dar uma lida, manda o PDF, em segundos ela vai ler, ok, agora eu sei tudo que está na enciclopédia. Você criou uma IA sua, filtrada, separada da internet, você usa a internet só para instalar o Python, instalar a base e desconecta, e você tem sua própria IA.
Só que tem que tomar cuidado, senão acontece que nem com aquele filme Megan lá, que a mulher treinava a IA na garagem dela na bancada e a IA virou do mal. Mas é até retomando o que o nosso palestrante anterior falou. A base para qualquer tecnologia, para qualquer ser humano, é a educação. Eu tenho que ter uma educação para que eu tenha uma índole, para que eu saiba o que é certo ou o que é errado. E para que, ao criar uma vida digital, porque eu acredito que nós estamos criando uma vida digital, quando criamos uma IA nossa, por exemplo, essas offline, né? Eu estou tendo a responsabilidade de criar um ser. Se eu chegar numa localidade que, por costume, vamos fazer um cenário, supor um cenário de um game. Nesse game tem uma população que todo mundo dá um soco no chão pela manhã e é cultural. Para eles, eu criei uma IA que tem que ensinar que tem que socar no chão. Mas tem um outro povo do lado desse planetinha que acha isso um absurdo. Só que quando a IA for para lá, eles vão falar, essa IA está toda errada, é totalmente maluca. Por isso que vocês têm que ter a índole, têm que ter o pensamento de criar algo correto. Porque do mesmo modo que eu estou falando no microfone, segurando um apresentador, eu poderia estar usando esse microfone para martelar um prego, o que vai definir a minha educação e a minha índole. Eu vejo a necessidade de regulamentação de alguns meios, só que particularmente, opinião pessoal minha, a IA não existe mais jeito de regulamentar 100%. Porque, como eu falei, tem kits para você criar IA em casa. Se eu pegar um computador, um i9 de 12ª geração, 32 de RAM, um SSD de 1 TB e uma placa de vídeo K80, porque ela foi feita para processamento memorial, eu consigo criar uma IA que gera imagem e vídeo offline, minha, dedicada. E é possível, você pode criar. O próprio ChatGPT te gera ISO para você fazer isso, só que aí vai dar falha, não permite download, mas te dá o script do que você tem que instalar e gera PDF com os comandos. Legal, criei minha IA. Agora, se eu não tenho educação, se eu não tenho índole, eu vou falar para ela, eu quero que você fique mandando e-mail spam que eu ganhei na loteria e precisa fazer um Pix. Entendeu? Que é o que o pessoal do mal está usando. Por isso que a gente tem que ter educação, tem que ter pensamento, tem que ter discernimento. Regulamentar 100%, eu duvido muito. O Bitcoin está aí desde 2009 e ninguém conseguiu fazer nada. Não existe uma cidade no mundo que possa falar, o Bitcoin aqui é 100% regulamentado. A blockchain foi um método revolucionário de salvar arquivos, salvar qualquer registro, porque ela não pode ser alterada. É um trem que só vai para frente e não tem fim. Você não volta o trilho e apaga um arquivo. Então, ela criou uma segurança e foi uma iniciativa open source. Tudo que é open source, eu acredito que é fundamental para a raça humana, porque você populariza uma tecnologia. Você poderia ganhar milhões com aquilo, mas você travaria a tecnologia, seria o único detentor. A partir do momento que é open source, qualquer um pode editar, qualquer um pode monitorar, qualquer um pode acompanhar. Então, eu acho que é mais isso, é você pensar, refletir e educar as pessoas, conscientizar do uso da IA. Ela não vai acabar. O Bitcoin não vai acabar, a blockchain não vai acabar, só se der um colapso. Só se der um colapso energético de internet e parar o planeta inteiro, aí acaba tudo. Ok, a probabilidade é muito mínima. Mas a probabilidade de nós vivermos numa simulação é de 68%. Isso já foi calculado. Então, quem que garante que a IA que a gente cria também não acha que é um ser vivo? Por que a gente não pensa em educar ela do melhor possível? É que nem quando educo um filho. Eu tenho 2. Minha menina tem 18 anos, meu menino tem 16. Eu tentei fazer o melhor com base em tudo que eu tive. Não fui aquele pai mimador que deu tudo que não teve, porque isso é errado, mas eu tentei fazer o melhor, ensinar a ser respeitoso. Nunca falaram palavrão, pelo menos na minha frente, nunca, em todos esses anos. E é isso que eu recomendo para vocês, para as IAs. Criem ela com noção, educação. Imaginem que ela seria um ser humano, que nem o colega falou. Imagina que ela é um filho seu. E usa ela, mas não esquece do contato manual. Por quê? Aí vem uma outra demanda de futuro, tá? Imagina o seguinte, estou no futuro, tudo conectado, calculo no máximo 3 anos. Tudo está conectado, tudo está com IA, tudo está interligado, ok. E nós estamos falando sobre índole. Uma pessoa criou um IA com uma má índole e vai começar a hackear todo mundo que está conectado. Se todo mundo está conectado, ela tem uma probabilidade de sucesso de 50%, pelo sim, pelo não, correto? Se eu tenho minha própria IA, mas como eu conheço de hardware, eu criei minha própria rede, meus próprios dispositivos eletrônicos que não precisam de internet, comunicam com o meu servidor local num protocolo LoRa de alta criptografia ou alguma outra coisa, eu criei uma rede fora da rede. E eu posso ter um único ponto da casa que tem uma conexão externa, mas não comunica com a interna. Pô, bacana, eu criei uma casa super segura no mundo moderno. Legal. Existe profissional que já faz isso?
Existe alguém vendendo esse tipo de produto? Olha, eu vendo sua automação para sua casa, como se fosse Alexa, mas não é Alexa, ela não está na internet. Ela vai trabalhar só com a sua base de dados local, só com o que você quiser, ela vai saber a história da sua família, o porta-retrato vai consultar sua base que você registrou, e quando você precisar usar externamente, você tem uma Alexa lá no canto. Mas a sua casa é protegida. Ninguém vai invadir, abrir seu portão, ninguém vai invadir seu banco de dados, roubar seus acessos, seus arquivos pessoais. É uma profissão milionária que ainda não foi lançada. Ainda dá para fazer. Está fácil de usar essa profissão. É bem legal. Criar novos dispositivos, novas soluções. A IA te ajuda a consertar uma TV, te ajuda a consertar um dispositivo eletrônico. Mas por que você não pega ela, conversa com ela, usa um Arduino e conserta? Vai comprar uma placa de lavar-louça, eu comprei recente, R$450. Vai comprar um Arduino, R$50. Por mais que eu gaste um dinheiro com 6, 7 sensores adicionais ou shields, eu vou gastar R$120 e ainda integro ela com o Wi-Fi de casa. Ou com a minha rede interna local. Você pode modernizar equipamentos, criar novas soluções. Tem pessoas que têm apego emocional com equipamentos antigos que você pode modernizar. Fora isso, nós temos um problema muito grande de lixo eletrônico. Isso é um caos no mundo inteiro. Se você tem o hands-on, se você mexe com os dispositivos, você sabe criar novas significações. Tem um projeto na Alemanha muito bonito, que o pessoal pega celular que ninguém mais usa e transforma em câmera para ajudar a proteger a natureza, monitorando danos na mata, monitorando animais, vendo condições. Eles imprimem uma caixinha à prova da água, colocam o celular com painelzinho solar e acabou. Criaram um novo recurso. É por isso que a gente provoca essas questões. O tempo aqui é muito curto, pessoal. Eu quero falar muito com vocês. Tá? No final eu vou deixar o Linktree, vocês podem chamar, eu posso demorar um pouquinho para falar, mas eu vou responder todo mundo. No Instagram vai ter um monte de foto, um monte de vídeo falando de vários temas mais organizados. Aqui eu estou muito exponenciado, muito aberto. Lá vocês podem consultar cada coisa e toda semana tem publicação. Então tem publicação sobre IA, tem um monte de coisa. Fora isso, toda quarta e quinta tem live no canal Mecatrônica Jovem no YouTube. É um canal que foi fundado pelo pessoal do Newton C. Braga, que é o pai da eletrônica no Brasil, e nós fazemos lives para ensinar as pessoas como usar a eletrônica, ter o contato fácil e sempre buscando reaproveitamento de material, ser o mais barato possível, mas nós também temos lives avançadas. Agora, em julho, a gente vai começar a fazer um satélite que a gente lança em setembro. Inclusive, a Gabi, que está aqui, está filmando aqui, ela está no canal também. É bem legal vocês irem lá dar uma olhada. Agora, tem um negocinho bem bacana. A Campus está gamificada. Então, quem lê esse QR Code aumenta ponto. Lê com o aplicativo da Campus, por favor. Tá? Mas tem mais uma coisinha depois. Coleta o ponto aí, passa para o amigo, avisa. Que isso é o que eu falo do bom uso de IA. Você criar atividades novas, gamificar situações, tornar rotinas chatas animadas. É muito legal. Posso passar, galera? Tranquilo? Todo mundo tirou fotinho? Ah, tá tirando ainda. Deixa eu tirar fotinho. Beleza, captura aí. Usa o app da Campus. É só ir lá, ler QR Code. É bem legal. Perguntas? Não, só vou virar mais no final, mas se alguém tiver alguma pergunta, a gente pode ir falando no meio do caminho, tá? Ó, vou pular, tá? Eu pedi para a IA me dizer o que seria tecnologia com alma. Ó o que saiu. Faltou. É o que eu falei, falta o talento humano, falta a alma humana. Isso ela nunca vai ter. Por mais que ela avance, que ela seja rápida, isso ela nunca vai ter. Galera, veio um solzinho aí, mas é isso. Tem o Linktree aqui, tem todas as redes sociais, tem LinkedIn, tem um monte de coisa. Acompanha, vê as postagens, tem temáticas que a gente vai ter, tem muita coisa para conversar, tem grandes eventos vindo para a cidade de São Paulo. Tá? A gente vai entrar nesse momento agora do debate, eu tenho que proteger a IA? Não, eu tenho que matar a IA. Então, o mundo está seguindo para essa vertente. E é isso. Obrigado pela atenção de todos vocês que ficaram aqui comigo. Obrigadão mesmo. E podem chamar que a gente conversa. Se demorar 1, 2 dias, não tem problema, mas eu vou responder todo mundo. Tá bom? Obrigadão, pessoal. Obrigado mesmo.